Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui mais um dia hoje e, cara, antes da gente iniciar aqui com a leitura do dia de hoje, ontem eu cometi um pequeno erro, um pequeno equívoco. Por quê? Ontem não era para mim ter lido o capítulo 5. Inclusive, cara, era para mim ter lido o capítulo 4 ao invés do 5. Eu acabei pulando um capítulo. Eu tava aqui começando ia começar aqui a gravar o vídeo. E eu falei assim, não, eu preciso gravar hoje, né? Como eu tinha gravado só um capítulo ontem, eu preciso gravar hoje o capítulo 5 e o capítulo 6. Aí quando eu comecei aqui a ler o capítulo 5, eu falei assim, ó, mas peraí, pô. Isso aqui é a leitura de ontem, será que não? E eu cometi esse erro, cara. Então o que que nós vamos fazer aqui hoje? Era pra gente ter lido o capítulo 4 somente ontem, né? Eu acabei pulando aí, mas não tem problema. Hoje nós vamos ler os capítulos 4. Como o 5 eu li ontem, eu vou pular o capítulo 5 e aí ele vai se encaixar aí, tá? Desse jeito. Aí hoje eu vou ler o capítulo 4 e o capítulo 6 de Efésios. O 5 eu li ontem, acabei lendo errado, era para ter lido o 4, mas não tem problema. Hoje a gente vai ler Efésios capítulo 4 e 6. Inclusive, mais um detalhe também que eu quero partilhar com você é que o capítulo 6 de Efésios, ele é muito interessante porque antes de eu conhecer assim de fato o capítulo 6, de ler ele, prestar bastante atenção, como eu li nos últimos dias e prestei mais atenção, eu conheci mais o capítulo 6 por causa de uma música, cara. O capítulo 6 tem uma música, vamos dizer, um trap gospel. Tem uma música que inclusive chama Efésios 6, obviamente se retratando ali do capítulo 6 de Efésios. E é muito interessante, eu não vou me recordar agora qual é o cantor que canta a música, mas depois dá uma olhada, dá uma pesquisada, pesquisa no YouTube aí. Efésios 6 é uma música bem bacana, uma música bem da hora. E, cara, é sensacional o capítulo 6 do livro de Efésios. E hoje a gente vai ler aqui ele. Não vou dar muito spoiler, não. Vou deixar aí para a gente poder ler e entender. Mas vamos lá. Como eu expliquei, ontem acabei pulando um capítulo e hoje nós vamos ler os capítulos 4 e 6 de Efésios, tranquilo? Quando a gente chegar no 5, a gente pula para o 6. Bora lá. Capítulo 4 do livro de Efésios. Por isso, eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês se comportem de modo digno da vocação que receberam. Sejam humildes, amáveis, pacientes e suportem-se uns aos outros no amor. Mantenham entre vocês laços de paz, para conservar a unidade do Espírito. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a vocação de vocês os chamou a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, que age por meio de todos e que está presente em todos. Não, perdão. Versículo 6. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, que age por meio de todos e está presente em todos. Ou seja, há somente um e ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador de todas as coisas, que é o nosso Deus. Cada um de nós, entretanto, recebeu a graça na medida que Cristo a concedeu. Por isso diz a Escritura: subiu às alturas, levando prisioneiros, distribuiu os dons aos homens, que quer dizer, subiu, quer dizer que primeiro desceu aos lugares mais baixos da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para planificar o universo. Foi ele quem estabeleceu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. Assim ele preparou os cristãos para o trabalho do ministério que constrói o corpo de Cristo. A meta é que todos juntos nos encontremos unidos na mesma fé e no conhecimento do Filho de Deus, para chegarmos a ser o homem perfeito que, na maturidade do seu desenvolvimento, é a plenitude de Cristo. Então a meta é essa, que nós sejamos conhecedores do, aqui como diz, né? Na mesma fé e no conhecimento do Filho de Deus, para que chegamos a ser o homem perfeito, que na maturidade do seu desenvolvimento é a plenitude de Cristo, ou seja, ser conhecedor de Cristo, ser amigo de Jesus e entender que Ele é a nossa meta, que Jesus possa ser a nossa meta. Então, já não seremos crianças jogados pelas ondas e levados para cá e para lá por qualquer vento de doutrina,
presos pela artimanha dos homens e pela astúcia com que eles nos induzem ao erro. Ao contrário, vivendo o amor autêntico, cresceremos sob todos os aspectos em direção a Cristo, que é a cabeça. Ele organiza e dá coesão ao corpo inteiro, através de uma rede de articulações que são os membros, cada um com sua atividade própria, para que o corpo cresça e construa a si próprio. Então nós vemos aqui que Cristo dá as coordenadas, ele é o cabeça e nós obedecemos. Ele dá as instruções e nós obedecemos. Assim como o cérebro dá as instruções para que a gente possa movimentar todas as nossas partes do corpo, Jesus nos dá a instrução e nós obedecemos. Portanto, em nome do Senhor, digo e recomendo a vocês, não vivam como os pagãos, cuja mente é vazia. A inteligência deles se tornou cega, e eles vivem muito longe da vida de Deus, porque o endurecimento do coração deles é o que os mantém na ignorância. Eles perderam a sensibilidade e se deixaram levar pela libertinagem, entregando-se com avidez a todo tipo de imoralidade. Não foi assim que vocês aprenderam a conhecer Cristo? Se é que de fato vocês lhe deram ouvidos e se foram mesmo instruídos, segundo a verdade que há em Jesus, vocês devem deixar de viver como viviam antes, como o homem velho que se corrompe com paixões enganadoras. É preciso que vocês se renovem pela transformação espiritual da inteligência e se revistam do homem novo, criado segundo Deus na justiça e na santidade que vem da verdade. Então, que morra aquele homem velho, aquele homem de pecado e nasça um homem novo, um homem que agora leva o sangue e o corpo de Cristo dentro da sua alma, dentro das suas atitudes, dentro da sua boca, dentro das suas vivências. Tudo aquilo que nós fazíamos não existe mais. Aqueles primeiros pecados, aquelas coisas que nós cometíamos, não existe mais. Aquele homem está morto e agora ressuscita novos homens e novas mulheres, uma nova geração em Cristo Jesus. É isso que Cristo quer para a nossa vida. Nova vida, uma ressurreição de fato, para não vivermos mais as vontades deste mundo, mas sim as vontades da glória futura que é lá no céu. Por isso, abandonem a mentira. Cada um diga a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Vocês estão com raiva? Não pequem. O sol não se ponha sobre o ressentimento de vocês. Não deem ocasião ao diabo. Ou seja, não deem ali oportunidades para o pecado. Se por algum motivo se trancar no quarto, ficar ali no escuro mexendo no celular é uma ocasião de pecado para você, não dê a ocasião para o diabo. Se por algum motivo se trancar no banheiro e ficar ali só rolando tela no Instagram, você sabe do que eu estou falando, né? Não dê ocasião para o diabo. Se ir em festas, se embriagar, ver outras pessoas ali fazendo coisas erradas é ocasião para você pecar, não dê ocasião para o pecado. Ou seja, não dê oportunidades. Evite as tentações. Não caia nessas ciladas que o inimigo põe na sua vida para que você se afunde no pecado e ali se delicie do pecado junto com o demônio. Não. Não deem ocasião ao diabo. Faça de tudo. Peça para o Senhor te fortalecer, te fortificar na graça e na misericórdia dele, no sangue e no corpo dele. Porque, infelizmente, o mundo está aí à tona, cheio de pecado para a gente poder se degustar. Mas nós não devemos dar ocasião para o pecado. Não devemos dar ocasião para o diabo. Ao contrário, dê ocasião para a presença do Senhor habitar dentro da sua vida. Quem roubava, não roube mais. Ao contrário, ocupe-se trabalhando com as próprias mãos em algo útil e tenha assim o que repartir com os pobres. Que nenhuma palavra inconveniente saia da boca de vocês. Ao contrário, se for necessário, digam boa palavra, que seja capaz de edificar e fazer o bem aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo com que Deus marcou vocês para o dia da libertação. Afastem de vocês qualquer aspereza, desdém, raiva, gritaria, insulto e todo tipo de maldade. Sejam bons e compreensivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou a vocês em Cristo. Então, se o mundo ensina a discórdia, Cristo ensina o amor. Deixa o mundo de lado e comece a seguir a Jesus.
Vamos para o capítulo 6. Antes, deixa eu só buscar uma água ali, que a garganta tá um pouquinho seca. Pera aí. Prontinho, garoto. Tomei uma água aqui. Inclusive, tava até reparando aqui um detalhe. A palavra aqui, ó, que tá escrita, não sei se dá pra enxergar, também vai ficar ao contrário, né? Que a câmera, ela troca automaticamente aqui o jeito certo de, de mostrar em vídeo. Mas aqui pra você ver, ó. Deus é amor. Tá lá em 1 João, capítulo 4, verso 8. Vamos até olhar aqui, só para antes da gente continuar. Que inclusive é um livro que nós vamos ler, já está quase chegando aí no primeiro livro de João, fica aqui no Novo Testamento, depois de Pedro. 1 João, qual o capítulo mesmo? 4, 8. Vamos comentar sobre esse assunto aqui. Achei interessante. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Rapaz, então, eu não vou nem falar nada. Você já entendeu, né? Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Eita, nós. Vamos lá. Fica aí de reflexão para a nossa vida. Capítulo 6 de Efésios. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre seu pai e sua mãe. É o primeiro mandamento e vem acompanhado de uma promessa, para que você seja feliz e tenha vida longa sobre a terra. A Bíblia nos ensina a respeitar os nossos pais, cara. É mandamento de Deus, não é brincadeira. E isso ainda nos tem uma promessa para que a gente possa ser feliz. Então, ó, não dá para negligenciar, não dá para negar aquilo que Deus ensina. Precisamos honrar os nossos pais para que sejamos felizes e que tenhamos vida longa sobre a terra. Então, aquelas pessoas que querem ter a felicidade, que querem ficar um pouquinho mais aqui nesta terra, precisam honrar seu pai e sua mãe. Respeite seus pais. Isso é importante até, ó, para mim. Isso é a palavra, é, ó, para mim. Pais, não deem aos filhos motivo de revolta contra vocês. Criem os filhos educando-os e corrigindo-os como quer o Senhor. Escravos, obedeçam aos seus senhores nesta vida com temor e tremor, com simplicidade de coração como a Cristo. Não sirvam somente quando vigiados ou para que os homens os elogiem, mas sejam como servos de Cristo, que cumprem de todo o coração a vontade de Deus. Sirvam de bom grado como se servissem ao Senhor e não a homens. Vocês sabem que cada um, escravo ou livre, receberá do Senhor o bem que tiver feito. Senhores, tratem seus servos do mesmo modo, deixem de lado as ameaças, vocês sabem que tanto eles como vocês têm o mesmo Senhor, que está no céu e não faz distinção de pessoas. Ademais, aqui ó, para você ver, que eu estava comentando lá no início, cara, presta atenção. Ademais, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam a armadura de Deus para poderem resistir às manobras do diabo. A nossa luta, de fato, não é contra homens de carne e osso, mas contra os principados e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que habitam as regiões celestes. Ou seja, as tentações, os perigos que nós enfrentamos aqui neste mundo, o inimigo que nós enfrentamos aqui neste mundo, não são contra homens, não são contra as pessoas, mas sim dos espíritos malignos que estão aí perambulando entre esse mundo. E nós precisamos nos revestir, precisamos vestir a armadura de Deus. E o que é vestir a armadura de Deus? Precisamos orar sempre, sem cessar, orar sem cansar. Inclusive a gente vai falar sobre esse assunto aqui logo mais no versículo 18. Mas nós devemos orar sempre, todos os dias, toda hora, cara. Acordou? Ore. Tá ali no trabalho? Ore. Tá ali almoçando? Ore. Tá ali junto com seus amigos? Ore. Tá ali para poder dormir, cara? Ore. Ore sem cessar. Vista essa armadura de Deus, que é a armadura da oração. Outra coisa que nós precisamos fazer para vestir a armadura de Deus para não cair na cilada do inimigo é a leitura bíblica. Colocar a palavra de Deus, cara, dentro do seu cotidiano, dentro da sua vida. Porque aqui, ó, tá um manual para a gente poder passar por esse mundo tão difícil que nós vivemos. E olha que vai piorar.
vai piorar. Cada vez que vai passando, está ficando pior. E vai piorar. Mas a palavra, a leitura bíblica nos ensina a não desanimar e saber que a nossa glória não está nessa terra. A nossa glória está no céu. E precisamos nos manter firmes. E é lendo isso aqui que nós entendemos isso verdadeiramente. Então a leitura bíblica é uma armadura de Deus. Vamos vestir essa armadura. Outra coisa é a comunhão. Comungar na missa, receber o corpo e o sangue de Cristo, que ressuscitou para nos livrar, para nos salvar do pecado. Então, cara, comungue, vá à missa e sinta ali o privilégio, que nós não somos nem merecedores, para ser bem sincero. Mas Deus nos ama tanto que deixou ali o corpo e o teu sangue para que a gente possa se alimentar e ser lavado de todas as nossas feridas, todos os nossos pecados. Vista a armadura da comunhão. Mais uma coisa, a confissão. Irmão, irmã, confesse. Porque nós somos muito pecadores. Todos os dias pecamos coisas absurdas. A gente acha, né, que a gente... Não, cara, agora eu tô lendo a Bíblia, agora eu tô fazendo as minhas orações, agora tô seguindo ali na risca. Agora eu não sou mais pecador. Aí já tá o pecado, ó. Nós precisamos confessar. Nós pecamos muito. E sem a confissão, cara, nós não somos muita coisa, não. Nós precisamos confessar. A confissão é necessária, pois é na confissão que ali a gente fala daquilo que nós estamos fazendo de errado. Deus nos escuta e absolve os nossos pecados. Deus nos perdoa de nossos pecados. Então a confissão é uma armadura que nós devemos vestir. Outra coisa é a caridade. Muitos hoje, né? Inclusive, é uma coisa que eu preciso praticar mais. Acho que eu estou praticando pouco. Mas é importante a gente falar sobre a caridade. A caridade, ela precisa ser uma armadura que nós devemos vestir. Porque às vezes nós pensamos muito mais em nós do que nos outros. E a palavra de Deus nos ensina a amar os outros como a si mesmo. E a caridade é uma prova do amor para com o outro. É ajudar uma pessoa que está passando fome, ajudar uma pessoa que está passando frio, é visitar doentes, visitar órfãos, visitar idosos no asilo, entre várias outras caridades que eu poderia comentar aqui, citei apenas algumas, mas a caridade é uma coisa que nós precisamos vestir e colocar em prática. Inclusive, eu preciso vestir essa armadura, tá? Eita! E uma outra coisa é o terço, cara, a reza do terço. Mais uma armadura ali que nos aproxima do Senhor, vestir essa armadura que vai nos livrar das tentações do inimigo, cara. Rezar o terço, refletir sobre os mistérios gloriosos, dolorosos, gozosos, luminosos, aqueles mistérios onde Jesus ali veio através da Virgem Maria, nasceu, morreu e ressuscitou, cara, e enviou o seu Espírito Santo. Nós precisamos rezar o terço, vestir essa armadura. Então, ó, vamos vestir a armadura de Deus para podermos resistir às manobras do diabo. Então, essa palavra aqui é sensacional. Versículo 13. Por isto, vistam a armadura de Deus, para que no dia mau vocês possam resistir e permanecer firmes, superando todas as provas. Estejam, portanto, bem firmes, cingidos com o cinturão da verdade, vestido com a couraça da justiça, os pés calçados com o zelo para propagar o evangelho da paz. Tenham sempre na mão o escudo da fé, e assim poderão apagar as flechas inflamadas do maligno. Coloquem o capacete da salvação e peguem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, revestidos aí da armadura de Deus e levando a palavra de Deus, cara, para cima e para baixo, dentro do nosso coração, cara, nós vamos superar todas as batalhas contra o mal. Rezem incessantemente no Espírito, com orações e súplicas de todo tipo, e façam vigílias, intercedendo sem cansaço por todos os cristãos. Então, rezar sem cessar. Olha para você ver. Rezar incessantemente no Espírito. Pedir a presença do Espírito para a gente possa ali rezar, cara, ó, com fogo, com fogo santo, incessante, sem cansar. Devemos rezar com orações e súplicas de todo tipo
Então tudo aquilo que você tem para falar com o Senhor, cara, fale. Tudo aquilo que anseia no seu coração, fale. Está passando por dificuldade? Reze. Está passando por um momento bom? Reze. Cara, tudo, fale com o Senhor. E façam vigílias, ou seja, inclusive depois eu vou pedir para o grupo de jovens que eu faço parte da minha paróquia, para a gente poder fazer algumas vigílias. Está faltando umas vigílias. Preciso participar de mais vigília também. Intercedendo sem cansaço por todos os cristãos. Interceder na vida das pessoas, falar com elas, ó, Jesus te ama, meu filho. Vambora se entregar a vida para Jesus. Então, ó, devemos fazer isso sem cansaço. Que palavra, cara. Rezem também por mim que a palavra seja colocada na minha boca para anunciar ousadamente o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador aprisionado, que eu possa anunciá-lo com ousadia como meu dever. Então vamos ser ousados, não as ousadias desse mundo, as ousadias de pecado, mas vamos ser ousados para pregar a palavra do Senhor, viver e anunciar o Evangelho verdadeiro. Desejo que também vocês fiquem sabendo qual é a minha situação e o que estou fazendo. Tíquico, o irmão querido e fiel, ministro no Senhor, dará todas as notícias. Eu envio para que vocês fiquem sabendo notícias nossas e sejam reconfortados. Aos irmãos, a paz, o amor e a fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos aqueles que amam nosso Senhor Jesus Cristo com amor perene. Se a gente finaliza com a leitura do dia de hoje, olha pra você ver, cara, que mensagem, que palavra o Senhor nos deixa. Que Deus abençoe muito a sua vida e amanhã estaremos aqui de volta. Até mais. Tchau, tchau.